Meu pai, ele estimulava a gente dessa forma. Vocês têm que ser útil à sociedade, vocês têm que estudar, porque quem estuda ganha conhecimento, e o conhecimento ninguém tira da mente das pessoas. Seguindo os moldes da cultura japonesa e com a leveza e acolhida do povo brasileiro, eles transformaram o que para muita gente é algo temeroso em uma experiência agradável. Os convidados de hoje são os sócios proprietários da Kan Odontologia, doutora Karina e Dr. Nilson Kanekuzuko. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do SMA Cast, o podcast oficial do Laboratório SMA. No programa de hoje recebo duas pessoas que eu admiro muito, que é o Dr. Nilson Kanekuzuko, doutora Karina Kanekuzuko. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. É um prazer e uma honra receber vocês aqui. Obrigada, Joaquim. Tá bom? Obrigado, Joaquim. Que bacana que vocês aceitaram o nosso convite. E eu gostaria de iniciar essa conversa, Dr. Nilson, doutora Karina, perguntando um pouco sobre como eram vocês antes da odontologia. Como que era a Karina criança, Dr. Nilson criança? Qual que foi o caminho que vocês trilharam em casa, que levaram vocês a escolherem a odontologia? É assim, tudo começa assim, Joaquim. Meu pai era japonês da gema, né? Veio lá com 19 anos do Japão. Seu pai? Veio do Japão para o Brasil, o intuito de trabalhar, ficar alguns anos e voltar de novo para o Japão, rico, né? E ele foi ficando, foi criando, casou-se, foi criando os filhos, de repente gostou tanto que acabou ficando aqui. Mas lá, desde lá do Japão, a ideia dele era assim, Joaquim, eu quero fazer medicina. Mas, devido às circunstâncias financeiras e tal, ele não conseguiu chegar a esse ponto, né? Na sequência, eles foram estimulados, alguns, a vir migrar para o Brasil. E aqui, ele disse, olha, eu tenho meus filhos, então agora eu vou incentivá-los a fazer a medicina que eu queria tanto fazer. Legal. Um dos meus filhos vão fazer. Uhum. A medicina, assim, no intuito de ajudar as pessoas, né? É como a minha neta de 3 anos fala, o que você quer ser, médica? Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas, né? A filha da Karina. Que legal. Então, já tem esse pensamento enraizado, né? Sabe, Joaquim? Todos nós. Porque meu pai, ele estimulava a gente dessa forma. Vocês têm que ser útil à sociedade, vocês têm que estudar, porque quem estuda ganha conhecimento, e o conhecimento ninguém tira da mente das pessoas. Ninguém rouba, ninguém, né, usurpa essa dádiva, né, que a gente adquire se esforçando muito, estudando. Então, a gente tinha na veia nossa essa questão de saúde. E a minha avó materna era parteira, né? E ela gostava, e todas as crianças que nasceram na mão dela, todas sobreviveram e tal, porque ela era muito cuidadosa, sabe, Joaquim? Ela era japonesa também? Japonesa. Ela veio do Japão também. Junto com seu pai? Um pouco antes, né? Mas ela, assim, mal sabia falar português. Ela era japonesa, assim, que meu pai ainda aprendeu sozinho a ler, escrever, né? E, assim, então tá no nosso sangue de querer, né, estar na área de saúde, de querer ajudar alguém. E eu, assim, sempre pensei, será que eu faço odontologia? Será que eu faço medicina? Ficou sempre aquela dúvida. Pensando, até que me decidi, não, eu vou fazer odontologia, porque eu quero trabalhar com devolvendo a saúde bucal das pessoas, né? E voltar na área de saúde. Né? E seu pai acabou trabalhando com o quê? Meu pai era agricultor. Ah, era agricultor. Aqui em Andirá, próximo ali ao Rio Cinzas, né? Até hoje tem um sítio ali, sabe? Ah, que legal. Quem cuida agora é meu irmão, né? Sim. Ele que deu sequência. Mas assim, então a gente... a maioria da nossa família está na área de saúde, né? A gente tem 3 médicos, tem 2 bioquímicas, tem eu de dentista, né? E muitos sobrinhos, né, cara? Médicos. Eu acho que tem dezenas de médicos na família, assim, entre irmãos, cunhados e sobrinhos, né? Então tá na veia. Por isso que a gente acabou escolhendo a odontologia, né? É um desejo que veio lá do Japão, do seu pai. Lá do Japão, veio aqui pro sítio aqui, né? Em Andirá, e persistiu. A gente, até os 14 anos,
trabalhava na roça, puxando enxada mesmo, sabe? Uhum. E depois a gente ia para Curitiba, aí sim começava a nossa jornada de colégio e até chegar na faculdade. Uhum. Mas é isso, Legal. essa é a história pregressa nossa em relação né, o porquê, né? Como Um que era a pouquinho da gente antes da odontologia. odontologia, né? Que legal, muito bom. Uhum. E a doutora Karina? Pra mim sempre foi acompanhar a paixão do pai, né? Aham. Isso sempre me despertou curiosidade. E quando pequena, eu achava muito bonitinho, tudo é pequenininho, tudo é colorido. Começa por aí, sabe? Aham. Depois eu fui vendo o que é transformar vidas, né? Dar qualidade de vida para as pessoas, trazer saúde para as pessoas. Uhum. E o cuidar das pessoas é um negócio muito gostoso, né? Então foi Eu acho que observando o pai mesmo. a Cresceu paixão, dentro do consultório já. Não teve jeito. a paixão da gente acaba contagiando, né? Até o filho, né? É. Então, E pela nunca profissão. fui induzida a nada a ter essa escolha, né? Sempre foi só realmente despertado por observação, né? Eu como pai nunca estimulei ela a fazer isso ou aquilo, né? A escolha são sempre delas, né? Elas que escolheram. Né? E aí ele escolheu fazer o curso de odontologia e tá hoje lá dentro do consultório, dentro da clínica. Exatamente. Que legal. E teve algum momento que vocês pararam assim e falaram, cara, isso aqui transforma vidas, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu digo assim, é claro, vocês já decidiram ir pra faculdade e tudo mais, mas antes de vocês decidirem, teve algum momento ou alguma coisa que aconteceu para que vocês escolhessem essa profissão? Eu acho que, no meu caso, eu tinha um padrinho, né? E morava em Curitiba e ele era dentista. E gostava Ah, muito da profissão, apaixonado pela profissão e ele era empolgado, né? E aquilo eu acho que também era o entusiasta da profissão. entusiasmo e ajudou. E fora ele, alguns irmãos que diziam, olha, odontologia é legal, hein? Eu estou fazendo medicina, mas eu acho que a odontologia é bacana, é legal. É uma das profissões que eu gostaria também, né? Entendi. Então aí você começa a ver, né? Que, poxa, então deve ser interessante mesmo. Aham. E a gente já tava com aquilo na cabeça e acabamos decidindo, né? Acabei decidindo por conta de opiniões de irmãos e como eu falei, o padrinho, né? Que era, né, dentista lá em Curitiba. Legal. E você, acho que foi construído ao longo do tempo, né? Sim, fica a vida inteira, né, acompanhando essa paixão pela odontologia Aham. e vendo casos também, né? Sempre Sim. foi. Não tem como, a gente acaba misturando um pouco, né? A gente tá na rua, mas as pessoas vêm e dão feedback pra gente. E eu observando isso, sempre achei isso muito legal, né? As pessoas virem pra gente e falarem, você é filha do Nilson, nossa, ele fez isso pra mim, melhorou, eu sentia muita dor e melhorou, eu tinha vergonha, né? Veio muito da admiração também. Isso vai construindo, acho que algo lá dentro que vai deixando a gente querendo isso também, né? Uhum. Legal. Porque assim, eu fico me imaginando no seu lugar, crescendo dentro do ambiente do consultório. Sim. E aí, por exemplo, eu vou na escola, a minha mãe fez um tratamento com você, ou eu fui lá, fiz um tratamento com seu pai e transformou minha vida, mudou minha forma de... Porque assim, o sorriso é a porta de entrada para tudo, né? Seja como um cartão de visita da pessoa chegar com um sorriso bonito, seja também para alimentação, que isso nos nutre e tudo mais, né? Então, a odontologia, sim, a saúde bucal é uma das áreas mais importantes, acho que, da nossa vida. Mas falando um pouco sobre, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre crença, né? O que vocês acham, depois de vocês terem escolhido essa profissão e vocês transformarem a vida dos pacientes e escolherem essa profissão que transforma vidas? Qual que é a maior mentira que as pessoas acreditam sobre um tratamento ortodôntico hoje? Sobre ser velho demais pra isso. Ser velho demais. É muito caro, não alcanço.
Eu acho que são coisas que, na verdade, hoje em dia a gente tem recursos para a gente conseguir se esquivar desses problemas que antes um dia pode ter sido um problema, mas hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né, Joaquim? Como que a tecnologia ajuda esse paciente de idade mais avançada, que ele tem essa crença de que agora não tem mais o que fazer? Os movimentos hoje em dia, eles são muito mais... A gente consegue ter mais previsibilidade, a gente consegue ter mais controle sobre aquilo, a força que a gente está exercendo. Hoje o planejamento consegue ser muito legal. Hoje com a odontologia digital, né, a gente tem o Invisalign, que é hoje em dia o must da ortodontia, mas realmente porque eles entregam muito previsibilidade. Eu sempre falo que o Invisalign é como você pensar em viajar e você ter um GPS ou uma bússola, né? O GPS te indica todo o caminho, te passando, inclusive, assim, onde vai ter acidente ou não vai, onde tem trânsito melhor ou não, né? E a bússola não, ela só te dá o norte. Se você vai passar, se naquela direção tem um precipício, uma propriedade privada, uma estrada que não dá para usar, ele não dá, né? Não é nem um mapa, a bússola só te dá um norte. Exato. Não dá estimativa de tempo, né? E o Invisalign consegue já dar essa previsibilidade, ele consegue ver, assim, por exemplo, eu tenho limitações de movimentação porque tenho implante, porque tenho um dente que já tem problemas. Tudo isso a gente consegue se esquivar desde que faça um bom planejamento desde o começo, né? E a gente tem já o mais legal de tudo é o paciente ter a previsão de como vai ficar, né? E como que funciona essa previsão? Como que o paciente consegue ver esse tratamento no final sem ter colocado nenhuma plaquinha na boca? A gente tem o scanner na clínica e através dele a gente faz a cópia digital 3D das arcadas do paciente e manda para o centro de planejamento. Lá a gente consegue dizer o que a gente quer como objetivo, resultado final, e como eu quero que aconteça esse movimento, quais são minhas prioridades, quais são os movimentos que eu quero que aconteçam primeiro, qual é a sequência, que jeito que esse movimento vai acontecer para a gente ter o resultado final. O centro de planejamento me manda essa simulação, fase por fase, e aí a gente consegue ver com na boca da pessoa o movimento acontecendo e o resultado final, né? Então já tem essa previsão desde o começo. Entendi. Coloca na tela, né? O iTero, no caso, né? O scanner. E é mostrado na tela como que ficaria, como que está e como que ficaria. A gente também tem a simulação, né? Mas se a gente realmente vai fazer o tratamento, a gente também manda para o centro de planejamento e consegue dar com mais detalhes o resultado final para o paciente, para ele aprovar, para daí a gente começar o caso. E falando também sobre o que a gente começou a falar, que é a idade. Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Não existe mais idade máxima. Né? Existe idade melhor, mas não existe mais idade mínima nem máxima. E qual que é a idade melhor? Idade melhor depende de cada caso, né? E o objetivo, se a gente quer só trabalhar com ortodontia, se a gente quer somá-la com ortopedia, né? E aí tem todo o planejamento. Por isso o mais legal é ir fazer a avaliação, pra gente conseguir passar a orientação, né? Cada caso é um caso. Exatamente. Legal. E você tinha comentado que o que mais impede a pessoa falar que talvez é velho e também questão de preço, questão de valores, talvez é muito caro, eu não vou conseguir pagar. Como que funciona essa questão da pessoa fazer esse orçamento e qual que é o caminho que ela trilha qual que é o caminho financeiro que ela trilha dentro da avaliação para ela saber se ela pode ou não fazer o tratamento? Não, desde o início a gente faz a avaliação e já consegue ter, por experiência eu consigo ter mais ou menos um padrão que o caso vai levar, né? E aí a gente consegue dar valores já desde então. E aí, hoje em dia, a gente tem parcelamentos, as pessoas conseguem ter financiamentos sobre isso, né? É o que eu falo sempre para eles, né, Joaquim? Às vezes o valor pode ser mais alto, mas tudo
se a gente faz planejamento, a gente consegue. A gente não. Muito poucas pessoas têm dinheiro imediato para comprar seu carro, sua casa. Mas a gente conquista. Como que a gente conquista? Fazendo planejamento e conseguindo facilitações como o parcelamento e tal. Na parte da odontologia, para tudo, a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente procura ajudar a pessoa nesse sentido, dela planejar, né? Como que ela vai fazer? Às vezes tem uma entrada ali, a gente pode programar, né? Essa entrada. Como que é isso? Você faz um aporte ao longo dos meses e aí deu aquele valor e aí começa o tratamento. Você tem já um valor. A pessoa se programa para pagar a entrada, então. Exatamente. Então, tem que avaliar cada caso, né? Então, é possível driblar essa situação. A gente ajuda a pessoa nesse sentido. O importante é a pessoa sair dali renovada, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Esse que é o objetivo. Que legal, muito bom. E teve algum caso, algum paciente que chegou para vocês assim, essa transformação me emocionou? Foi uma coisa assim que, independente seja Invisalign ou algum outro tipo de tratamento. Há uns 2 meses atrás, né, tem uma paciente que ao longo do final do ano a gente veio trabalhando na parte de implantodontia, sabe? Sim. Ela tinha um caso severo de periodontite e a gente, no final, acabou, enfim, a gente acabou indicando a extração dos dentes. Não porque, sempre assim, a gente não indica porque quer extração, mas extrair o dente, mas é porque realmente não tinha condições. Foi extrair todos os dentes, como existiam muitos focos de infecção e a gente, muita destruição óssea, a gente precisava regenerar alguns locais, então a gente optou por extrair enxertos, onde precisava fazer enxertos, né? E a gente fez uma prótese total mesmo, sabe? Uma dentadura em cima e embaixo. Por que que a gente faz essa prótese aqui? Porque as pessoas perdem aquela referência, aquela oclusão correta, porque de tanto ocorreu o desvio, né? Tanto da mandíbula como dos dentes. Então ocorre uma bagunça ali. E você precisa tentar resgatar essa mordida através de uma prótese. Quando logo que tira os dentes, uma prótese provisória, uma dentadura provisória em cima e embaixo, no caso dela, e depois que cicatrizar, uma outra prótese para você realmente alinhar tudo, para você devolver, né, as dimensões que é necessário, para que depois você planeje o local onde vai colocar o implante. Porque se você não sabe onde que vai ser os dentes, como que você sabe onde vai colocar os implantes, não é verdade? E essa planejamento reverso, né? Exatamente. A gente fez todo esse planejamento reverso e essa paciente então sai de uma situação que os dentes estavam todos tortos, todos desalinhados, infectados. Ela reclamava muito assim, de problemas, desde mau hálito até sorriso, fonação, né? Ela disse que não conseguia articular algumas palavras. E a gente fez todo o projeto, mostramos para ela e fomos realizando o passo a passo, até que chegou nos implantes, né? E depois a reabilitação com a prótese protocolo, né? Prótese fixa sobre os implantes. Resultado, essa paciente aí, quando a gente instalou essa prótese, eu acho que ela ficou uns 15 minutos chorando de emoção, sabe, Jota? Dentro do consultório. Dentro do consultório. Então, para nós foi assim, pra gente também é muito emocionante isso. Sim. Né? É isso que dá vida a gente. Por mais que essa transformação a gente vê acontecendo no dia a dia, às vezes pode até falar que é uma coisa normal, eu vejo isso aí sempre, mas não é, né? Não é. A gente se emociona junto com o paciente. Porque é muito forte, mas sabe? É propósito de vida, né, Joaquim? A gente sempre fala, nós batemos muito na tecla de que a prevenção é o melhor caminho, né? Então a gente vê assim, o quanto que a gente consegue transformar, a gente consegue cuidar das pessoas da melhor forma, né? Eu não sei, eu sou bem suspeita, mas acho muito legal. As histórias que a gente tem são muitas, né?
tanto de superação de medos, porque o dentista tem esse tabu de que é algo que o dentista vai judiar, que o dentista é ruim, que é desconfortável. Tem gente que não gosta do barulhinho do motor, né? É barulhinho, tem gente que não gosta de anestesia, tem medo da sensação de anestesia, tem gente que tem medo da sensação de ser picado, né? E essa compaixão que às vezes a gente precisa ter, essa empatia, é uma construção muito legal, né? Casos que a gente pega, assim, de pacientes que achavam que não tinha jeito, porque não conseguia, tanto por vergonha quanto por medo de expor os problemas que ela tem na boca, vir e a gente conseguir resolver com tranquilidade, sem julgamento, Isso é muito legal, poder quase que pegar no colo, acolher e resolver. E resolver o problema. Né? Esse paciente a gente abraça, né, cara? A gente abraça e literalmente, vem cá, eu vou ajudar, vamos ajudar você, né? Vamos resolver isso aí, melhorar a sua vida, né? Como eu trabalho muito com a parte de estética por causa da parte de ortodontia, e já fiz muito a parte de lentes de contato, faceta. Hoje é a doutora Jéssica que faz pra gente lá na clínica, mas antes já era eu que fazia. A gente consegue acompanhar muitos casos assim de eu acho que o meu não tem solução. Eu já passei por vários profissionais e me disseram que só se eu extraísse tudo e colocasse protocolo, né, que é dos dentes, colocar todos os dentes em implante. E aí a gente fala, olha, eu não posso te prometer muita coisa porque eu não... a gente nem começou o teu tratamento, mas dentro das limitações a gente vai com cuidado e a gente vê até onde a gente consegue chegar. Se chegar até o ideal, ótimo. Se não, a gente vai melhorar do que tá, com certeza. Sim. E aí conseguir fazer toda essa construção de melhorar alinhamento, depois fazer clareamento, depois fazer facetas, lentes de contato, coroas e tudo, e deixar aquele sorriso que antes já foi assim motivo de chacota desde a infância, né? De sensação de virar brincadeira de toda a sala, né? Virar motivo de vergonha mesmo, né? Bullying. E de repente a gente conseguir mudar isso é muito legal. E aí a gente vê esse paciente depois casando, chamando a gente para o casamento, né, pai? E depois a gente vê ele trazendo a esposa, a filhinha. Isso é muito legal. Casos que a gente pega assim de mãe vir desesperada porque descobriu que agora a filha tem fissura palatina e nenhum ortodontista queria pegar o caso. O Centrinho faz a parte deles, né, lá em Bauru, mas existe uma parte que precisa ser feita no local, na cidade, porque é difícil esse deslocamento Sim. Por mais que não seja muito longe, não é tão pertinho para ficar indo e voltando. E aí a gente acolher esse caso, acompanhar a criança não conseguindo nem ser entendida por falar muito fanha, e depois a gente vê ela ficando com um sorriso lindo, e hoje trabalhando na nossa equipe, sabe assim, umas coisas assim que a gente vê. Tem uma que acabou trabalhando e hoje ela está na nossa equipe, que ela bacana. É uma mulher adulta e linda e toda resolvida, e quem sabe alguma hora vire colega nossa de profissão, né? Então assim, a gente tem muitas histórias, muito que bacana, gostoso, essa realmente é uma história muito, né? É muito lindo. E tem um paciente que ele vem lá de Pau Sul, né? Que é longe, né, de Andirá. Sim. Ele passou ali para Ourinhos, e na época, hoje deve ter mais gente que faça lá em Ourinhos, mas se acostumou conosco a fazer a sedação com óxido nitroso. A sedação inalatória, né? Sim. Ela promove assim um bem-estar, uma calmaria na pessoa, e se ela tiver medo, ela consegue superar, sabe? Uma sedação. Sedação. E fala ali também a sedação e analgesia. Realmente ela não sente dor durante a picada da agulha, por exemplo. Sim. Esse paciente, ele veio de uma condição que ele não conseguia sequer fazer uma simples profilaxia, e ao ponto devido à sedação, Joaquim, nós conseguimos fazer até implantodontia dele, implantes dentários nós colocamos. Ele tem vários implantes colocados. Tudo por conta desse trabalho
de sedação e analgesia com óxido nitroso e oxigênio. Então, mas só que a sedação é aquela história, né? Tem muito dentista que faz sedação. O que ele viu de diferente dentro do consultório de vocês, da clínica, com o Dr. Nilson, para ele ter essa confiança de falar, não, pra eu ser sedado é lá no Dr. Nilson, porque eu sei que lá eu tô seguro. Ele é lógico, a gente trabalha, né? Também psicologicamente a pessoa. Eu acho Sim. que isso aí, esse trabalho que a gente fez, cuidado, a gente mostrou para ele que a gente se preocupa, né? De passar essa segurança, né? A gente se preocupou com ele de verdade Sim. e de ajudar ele naquele medo extremo que ele tinha, né? Então a gente passou essa confiança. Esse foi o motivo principal dele ter optado por nós. É, né? por fazer um caminho tão longo, né? Exato. Para fazer um Ele tratamento. faz vários anos já. Você já tá quase fazendo uma década que ele vem na clínica, né, cara? Mas é uma prioridade nossa, tanto na contratação de qualquer colaborador e também semanalmente a gente tem nossas reuniões. É uma coisa que todo mundo sabe, que a gente preza muito pela prevenção, porque a gente sabe o quanto que ela é importante para diminuir os desconfortos, os custos dos pacientes, Sim. mas também sobre a acolhida, para tirar esse medo das pessoas, porque a gente vê muito assim casos, os piores casos são das pessoas com mais medo. Elas têm tanto medo que elas protelam o tratamento. Quando isso só vai tornando o trabalho cada vez mais difícil e mais doloroso, mais custoso, né? Mais difícil. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com prevenção, tudo fica melhor. E quando a gente tem uma boa acolhida, a gente consegue captar esse paciente. Isso é muito legal, né? A gente... É diferente, É né? uma Porque... conquista. Muito A gente você vai no médico, né, Jaguinho? Você já tá com medo, você tem medo de ter um problema grave, você tá preocupado, né? E na maioria das vezes a pessoa vai num... Assim, não é todo mundo que preza por essa parte de prevenção, né? E na maioria das vezes o paciente já chega lá meio que sabendo que ele tem um grande problema. E aí ele já chega com medo. E aí vai passar por uma avaliação. Se nessa avaliação ele não sente confiança... Você não é acolhido, né? Você não é acolhido, né? Você não é priorizado, cara. Não é nenhuma questão de, por exemplo, eu vou perder o paciente e não vou fechar com ele. Não, não é isso. No outro profissional, ele também já vai com mais um pé atrás, né? Poxa, eu passei por lá, mas não deu certo, eu não senti confiança, eles não conseguiram resolver, ou eles falaram que não tinha ninguém na equipe que poderia resolver, né? Porque pode acontecer também. Nesse caso, não. Eles chegam lá e a avaliação de vocês... Tem toda uma equipe preparada para... Tem toda uma equipe para receber. E receber. Muito legal. E tem muitas histórias, né? Se Nossa, se a gente fica contando aqui, Joaquim, céu. A gente passa horas falando, né? A gente passa dias. Mas você sabe que chega muita história pra gente aqui no laboratório também, sabe? Porque assim, às vezes que nem esse caso, principalmente caso de reabilitação, né? Porque caso de reabilitação é como se tivesse emitido um CPF novo pra pessoa, né? É verdade, é verdade. Caso de reabilitação tem muito disso. E aí de chegar vídeos, chegar depoimentos de... Por exemplo, às vezes o paciente... Tem paciente que sabe, tem paciente que não sabe, que é o laboratório que faz a prótese. Mas quando o paciente sabe, muitas vezes já teve de mandar mensagem no laboratório. Eu tive no tal dentista, eu sei que foi vocês que fizeram, muito obrigado, ficou muito perfeito, ficou muito bacana, né? Ou às vezes já aconteceu do paciente vir aqui trazer algum presente para nós no laboratório. Que legal. Ele perguntar para o dentista onde merecidamente, né? Exatamente. Onde que é o laboratório? Em tal lugar. E vir aqui presentear a gente. Então, é uma transformação de vida. Assim, se a gente for contar todas as histórias... Nossa, muita história, né? Muito legal. Isso muito bom. O que impulsiona a gente a continuar. A querer continuar, né? Porque assim, qual que te tira da cama de manhã? A gente tem que ter propósito, né? Tem que ter um propósito, né? De acordar e falar, não, eu tenho um caminho para cumprir, eu tenho um propósito para construir, eu vou atrás desse meu objetivo, né? Sim. E cumprir isso aí que se a gente você me perguntasse hoje, né, Joaquim, assim, se você não fosse dentista, não pudesse ser mais dentista, eu não me vejo nessa condição, sabe? Eu não tenho como ser, eu tenho que ser, tem que estar nessa área, sabe? Tem que estar nessa área da odontologia. Não tem como eu estar fora disso. Da odontologia ou na área da saúde?
Eu acho que hoje é na área da odontologia, sabe? Da odontologia. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Não me vejo. Nem que for, assim, ser um gestor ali, simples e puramente, né? Mas a gente tem que estar ali, entendeu? Não tem como, não tem, na cabeça não entra outra coisa. Não entra outra coisa, que legal. Muito por conta também dessa história do seu pai vir com essa missão de vida tão forte, né? Porque assim, eu costumo falar que a gente não faz ideia de onde as decisões que a gente toma hoje vai nos levar no futuro. Do quanto que uma decisão que a gente toma hoje impacta as próximas gerações. Sim. Né? Porque assim, ó, se a gente for parar para analisar, quantos riscos ele correu de vir para o Japão para cá, num navio, né? E passar quantos dias numa viagem para chegar aqui e mudar totalmente a geografia da família, né? Porque são todos japoneses, tem a sua cultura lá, vir para um país com uma cultura totalmente diferente, um país que está em construção, que ainda não sabe o que é, né? Porque eu falo assim, eu falo muito com a minha esposa sobre isso, até tô fugindo um pouco do assunto. O japonês, ele sabe quem ele é. Ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele está indo. Ele tem os seus costumes, seus valores e está tudo decidido. O brasileiro não. Na maioria das vezes não. Porque a gente tem tanta cultura junta, né? Tem o japonês, tem o chinês, tem o espanhol, tem o português, tem o francês, né? Tem o latino. E todo mundo encheu esse país com tantas culturas, com tantas diferenças, né? Se você pegar um brasileiro do Acre, é totalmente do brasileiro do Rio Grande do Sul. Eles tiveram educações e culturas diferentes. E por que eu tô falando isso? Porque dentro disso do japonês sair do país dele, nativo, e vir pro Brasil e construir essa história, cara, é uma mudança geográfica assim que não, acho que não tem precedente. É muito grande, porque é um choque cultural muito grande. Lá na década de 30, 40. 30, 40, né? A gente vê assim, no começo dos 1900, né? Poxa vida, eles não tinham nem telefone, então muito menos as informações do jeito que a gente tem de internet. A gente quer viajar, né, Joaquim? A gente entra na internet, a gente conversa com a IA, a gente sabe tudo o que a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer. Eu quero reservar esse hotel, deixa eu ver como é que é. Você consegue ir lá na frente do hotel e ver como é que é. Sim. Você já tem fotos, tem imagens de como que é, tem feedback, tem avaliação. Agora, cara, naquela época, assim, é uma coragem muito grande. Total, um tiro no escuro, né? E era só de boatos, né? Ouvi falar que lá no Brasil... Imagina, a judiação veio com a ilusão de que ia ficar rico vindo pra cá. No fim, não ficou rico, mas ele começou a ver outros valores. A gente vê, assim, no brasileiro pode não ter essa parte tão metódica quanto o povo japonês, mas o povo brasileiro tem uma acolhida e uma leveza em muitas situações, em soluções para os seus problemas, que acabam encantando também. A gente vem de uma cultura às vezes tão rigorosa, tão rígida assim, né? E aí essa parte acaba conquistando também. E você fala, né, Joaquim, que nem elogiando, né, o povo japonês. Sim, tudo. Claro. Mas o meu pai, ele elogiava muito o povo brasileiro. E um dos motivos dele ter permanecido no Brasil assim, o povo, né, brasileiro, a acolhida, a felicidade, né, a alegria desse povo. E aí eu sempre perguntava para ele: o senhor voltaria para o Japão novamente? Eu falei: não, eu vou lá só para passear, mas meu lugar é no Brasil. Eu virei brasileiro, eu gosto. Nossa, isso é muito forte. Eu gosto do povo brasileiro, né? Isso é muito forte. E assim, essa decisão, né, que ele tomou lá atrás, de que eu vou para o Brasil, vou construir uma vida, mesmo que não conseguiu fazer o objetivo central, mas eu vou ser médico, eu vou atrás da medicina. E essa decisão que ele tomou impactou as próximas gerações. A gente viu o Dr. Nilson, que, os meus filhos serão médicos ou vão trabalhar na área da saúde, Dr. Nilson por odontologia. Aí a neta, doutora Karina,
Virou dentista e também os outros netos, os outros filhos foram todos para esse caminho, né? E é uma decisão que ele tomou que aparentemente é simples, né? Eu vou fazer meus filhos virarem médico, trabalhar na área da saúde. Parece simples, mas a gente está mudando a história das próximas gerações, né? Exatamente. Eu penso muito sobre isso, sobre as decisões que a gente toma no dia a dia, o quanto elas impactam lá no E futuro. fazendo aqui uma brincadeira, né? Ele fazia a gente ir pra roça mesmo, trabalhar, né? Aham. Pegar na enxada mesmo, literalmente, né? E aí a gente ficava o dia inteiro lá na roça e aí terminava o dia ele perguntava, difícil, né? Ficar na roça trabalhando, aí, não é difícil? Eu falei, é trabalhoso, né? É trabalhoso. O que vocês preferem? Continuar aqui carpindo aqui na roça, puxando enxada ou é melhor estudar? Acho que é melhor estudar, né? Porque então, ele sorria, né? Brincava e dava risada, né? Que ele falava, então tá bom, então tá dada a lição, né? Então, trabalhar não era só para ajudar, mas também servia de lição para perceber que poderia se esforçar e ter uma vida, né, mais tranquila, assim, sabe? Uhum. Ele poderia te propor uma vida que você pudesse estudar, mas que para você dar valor naquilo, você precisou passar por isso, né? Exatamente. A gente precisou passar por isso, né? Muito bom. Por que vocês escolheram trabalhar com Invisalign e não apenas com os tratamentos ortodônticos convencionais? Aí já é a minha parte, a minha área, né, pai? Porque lá na clínica... A única coisa que eu participei desse processo, né, cara, é que eu conversei com ela, né? Quando chegou esse sistema, né? Essa técnica, eu falei, cara, você viu que tem um pessoal fazendo um alinhador, Invisalign, não sei o que, né? Então, mas será que dá certo aqui na região nossa, né? A pergunta que ela fez para mim. Por causa de custos, né? Olha, às vezes, a gente como empresário, a gente tem que ter coragem, tem que se lançar e ver, né? E vai dar certo, eu acho, porque eu tô percebendo que é algo mundial, né? Então Uma tendência, é uma né? tendência, não é um modismo, é uma tendência. O modismo é aquele que passa rápido, mas isso vai vir para ficar, né? Isso. E aí, conversando com a Karina, a gente acabou optando, né? Aí eu fui estudando sobre, né, já que fui vendo que realmente os resultados começaram a ser melhores. Porque na época que eu fazia ortodontia, o curso de ortodontia, especialização, ele estava começando a melhorar, né? Não era resolutivo para tudo, mas ele estava começando a ser bem efetivo para casos limitados, mas sim, conseguia fazer. E aí, quando eu comecei a estudar mais sobre, eu comecei a ver que não, tá começando a ficar legal, porque aí começou a entrar recursos eles chamam de Smart Force, Smart Stage, a partir de melhorando, assim, mais de 20 milhões de casos tratados. Então, assim, o Invisalign, ele acho que é a única empresa que está no Vale do Silício, porque é uma empresa de tecnologia. Então, ele alimenta, através de todos esses casos que eles têm, alimenta um sistema, uma inteligência artificial, um software com logaritmos cada vez mais precisos, com uma gama muito legal de tratamento, né? Pegando muitos tipos de arcadas, formatos de dentes, problemas de discrepâncias aí tanto de arcadas como da parte dentária, e conseguindo resolver esses casos. Então ele consegue saber, para esse caso, se eu faço assim, eu consigo ter um resultado melhor, se eu faço assado, eu consigo ter um resultado melhor. Então, assim, junta a parte dos logaritmos e a inteligência do sistema com o nosso planejamento, a nossa capacitação, é um negócio assim que realmente é imbatível, é um recurso muito legal. E a tecnologia do material em si, né, Joaquim, que ela é diferenciada. E do Smart Tracking, né, que é o... Smart Tracking. O que é esse Smart Tracking? É a tecnologia que é colocada no plástico, né, porque o Invisalign é esse aqui. Esse modelinho tá de aparelho. Ele tem essa plaquinha de plástico, tá cheia de tecnologia. Smart Tracking é o plástico com as informações que o software passou, de áreas que ele precisa de alívio, áreas que ele precisa de compressão, áreas que ele precisa dessas... Eu falo para facilitar para os pacientes, essas bolinhas que a gente chama de attachment, que formato que ele precisa ter, tem formato de gotinha, de meia-lua, de quadradinho, de rampa. Ele
consegue por logaritmo. Essa parte nem é tanto o profissional, o dentista que escolhe todos esses attachments. Alguns a gente pode colocar porque a gente sabe que o movimento vai funcionar melhor ou porque vai travar melhor o alinhador na boca, mas muitos deles são escolhidos pelo próprio software, pelos logaritmos, por causa dessa casuística que eles têm, né? Uhum. E Dessa alimentação que o software tem de tantas bocas, né? Porque é mundial, né? São mais de 20 milhões de casos tratados. 20 milhões de casos tratados. Então, assim, é uma coisa muito grande, né? Com certeza eles têm um padrão. E assim, né, Joaquim, a gente viu isso aqui e pensamos, poxa, um aparelho que você vai mastigar alguma coisa, você tira, mastiga, né? Se alimenta, janta, almoça, Uhum. e depois passa, você consegue escovar e passar o fio dental e voltar de novo e tudo beleza, continua, né, o tratamento. Uhum. E assim sucessivamente. Então você evita, tirando, você consegue higienizar melhor, evita cáries, evita inflamação gengivais, evita mau hálito, né? Então, Que isso são as desvantagens no caso do tratamento convencional. exatamente. O inconveniente de ficar pendurando todo o alimento que come ali, né? Tem A que comer e ir pro limitação banheiro direto, né? Nossa, é muito limpar, triste. É o que escovar. muita gente reclama, né? Eu não consigo ir num barzinho com os amigos e ficar comendo e continuar conversando e rindo junto, né? Gruda um alface ali. Você fica com um sorriso Complicado, esverdeado. Vai na feijoada. Na feijoada já fica o feijão ali. E essas coisas o Invisalign vai diminuindo. Então, assim, são muitas coisas que conseguem... são problemas que o Invisalign se esquiva, né? É uma tecnologia muito legal. É que nem a Karina já citou, o Invisalign ele é previsível, né? Então, Também. um tratamento convencional, às vezes o dente é para ir para lá e ele vem para cá para depois ir para lá. O Invisalign, ele é mais assertivo, ele tem uma direção única, né? A Karina, minha esposa, fez o tratamento, né? Uhum. Eu lembro que na época o tratamento dela, ó, dá pra resolver em tanto tempo. Chegou no final, e aí, o resultado é esse. Aí foi feito um comparativo. Ó, ainda não tá no resultado. A gente acha que vai ter mais alguma coisa pra fazer de movimento. Aí foi solicitado as novas plaquinhas e eu lembro que eu falei, tá, mas quanto que é mais as plaquinhas? Não, o tratamento é esse valor, a gente só não chegou no resultado final. Então a gente vai chegar no resultado final, vai vir mais um jogo de... mais um set de plaquinhas, né? É plaquinha que fala? São alinhadores. Mas não deixa de ser plaquinhas também, né? É porque assim, é uma linguagem mais... porque pra todo mundo entender, né? Sim, pra todo mundo entender. Não deixa de ser plaquinhas. É que lógico que quando a gente tem toda essa tecnologia, é cruel a gente chamar de plaquinha. Mas não deixa de ser plaquinha, né? Sim, com certeza. Não tem problema. Então vamos lá. Existe um paciente ideal para fazer o tratamento com o Invisalign? De certa forma, sim, porque precisa ter disciplina, né, Joaquim? Eu sempre falo para os pacientes, ele dentro do bolso, na caixinha, na gaveta, não faz milagre, infelizmente. Se a pessoa não usar certinho, ele realmente não funciona, né? Ou funciona com muito mais dificuldade. E não adianta, a gente vê que o paciente não está usando adequadamente, sabe? Tem gente que às vezes jura de pé junto que tá usando, mas a gente consegue ver. Eu não comecei a fazer isso ontem. Não tá funcionando. São quase 10 anos lidando com isso, a gente consegue reconhecer quando tá usando certinho ou não. Essa é a única limitação, na verdade, sabe? A pessoa tem que ser disciplinada. E tem que usar o tempo todo. Eu lembro quando a Karina usou, cara, ela não tirava pra nada, era só pra se alimentar mesmo. É caso de paciente extremamente colaboradora. Então, o movimento aconteceu muito dentro do previsto, só que na finalização ele não conseguiu chegar até aquilo que a gente queria. Mas era detalhe fino. Era detalhe fino, né? Muitas vezes por causa da profissão, quer conhecer, saber que dava pra melhorar ali uma sombrazinha, uma posição. Porque assim, ó, a coisa que mais incomodava ela tinha um lateral que era mais baixo do que o central. Esse lateral incomodava demais ela, demais. E aí chegou no final do tratamento,
o lateral tava no mesmo nível do central. Não dá pra subir mais um pouquinho. Vamos subir só mais um pouquinho. E foi super legal, né? Então... O resultado final foi muito bacana. E rápido, né, Joaquim? E rápido, foi muito rápido. Não deu 8 meses, 9 meses. É a prova de que quando o paciente é disciplinado e usa certinho, ele funciona muito legal. Foi muito rápido. E aí agora eu tô tentando convencer ela para fazer os centrais. Porque ela tem um central que é tratado canal e ele é bem escurecido. E o outro é quebrado no meio, metade é resina. E eu falei pra ela, a gente tem que fazer esses dentes. Não, calma. Ela ainda não fez? Não fez. Ela não fez. Falou. Não, eu só vou fazer isso aqui quando quebrar, quando acontecer alguma coisa, né? Enquanto tá assim, eu não quero fazer, não quero mexer. E eu falei pra ela, o acesso é muito difícil, né? Caso do Ferreira. Caso de Ferreira. E aí ela não fez ainda, mas só falta isso pra finalizar. Isso aí é detalhe, né? Que ela quer melhorar mais ainda, né? Que vai melhorar mais ainda. É uma coisa que eu falo assim, não chegou ao ponto de incomodar ela tanto, porque se incomodasse realmente, teria feito. O acesso é muito fácil. Né? Então é uma coisa bem tranquila. Vamos lá. Quero fazer com vocês pergunta rápida. Verdade ou mito? Tá? E aí eu vou querer a resposta dos dois. Um pouco mais da doutora Karina por conta que ela que é a ortodontista, mas vamos falar do Invisalign. O Invisalign dói? Se eu disser que não dói nada, tô mentindo, porque realmente é um processo que precisa acontecer. O movimento ortodôntico precisa ter um processo de reabsorção e na formação de osso, né, para reposicionar os dentes. Então, lógico, existe um processo inflamatóriozinho e um pouquinho de dor, que na maioria dos casos dente, né? Acontece. Mas não é uma coisa que é impeditivo de realmente fazer, que faça... As pessoas às vezes perdem a coragem com medo dessa dor, mas não é algo assim insuportável, não. Eu usei o aparelho convencional durante 5 ou 6 anos, quando eu era criança. E quando eu ia ajustar, nossa, mas doía. Então, é porque o movimento era maior, né? Era mais brusco e assim... Só no momento da manutenção e depois uns 4, 5 dias já parava de sentir e já parava de fazer efeito, né? E tem aparelhos que são mais progressivos, né? Que não causam tanto dor. No caso do Invisalign, que é uma coisa mais, Invisalign, o aparelho, mesmo o fixo autoligável. Autoligável, né? Também faz isso. Ele é mais progressivo. Um movimento mais contínuo, mais leve, mas mais contínuo. Então a dor é menor, mas o tratamento não fica estacionado, né? Invisalign é só para casos simples. Não, hoje em dia a Invisalign trata praticamente todos os tipos de casos. Existe algum tipo de caso que não é tratado? Eu acho que difícil. É difícil mesmo, são casos que realmente às vezes é um caso que realmente é cirúrgico, né? Da parte de bases ósseas, aí precisa realmente... Mas a gente viu, né, cara, lá em Maringá, num congresso, um japonês lá, famoso, sabe? O pessoal pedia até autógrafo pra ele. E o cara resolve quase, eu acho que tudo, praticamente, sabe? E ele faz expansão de maxila quando precisa, né? Com aqueles aparelhos especiais, né? Então, quando faz essa soma de não só o Invisalign, a parte cirúrgica também, aí o céu é limite. O céu é limite. Agora, quando a pessoa quer só resolver com o Invisalign sozinho, aí tem essa limitação. Quando o caso é, por exemplo, bases ósseas. A pessoa tem discrepância, a arcada inferior é muito maior do que a arcada superior. Não tem como inventar espaço ali, às vezes, né? E aí, sim, é uma limitação. Mas se a pessoa aceitar fazer a cirurgia também, realmente... A gente consegue resolver. E na maxila, ele simplesmente resolvia todos os casos com expansão, né? Expandia a tal ponto que adultos, né? Ele conseguia mexer a maxila, assim, ficava soltinha, sabe? Os ossos estavam todos soltos, assim, né? Pra conseguir chegar na posição que ele queria. Você chacoalhava, assim, né? É estranho isso, né? Acho que é por isso que o pessoal tava pedindo autógrafo pra ele, né? Então é incrível. Ele resolvia
praticamente tudo com Invisalign aí associado a esses Associado a essas cirurgias. expansão no maxilo, né? Legal. Invisalign é mais caro do que os tratamentos convencionais. Eu não diria Verdade ou mais mito? caro, porque realmente ele tem muito mais tecnologia e vantagens, né? Estética, previsibilidade, higiene, tem muito recurso a mais. Então ele entrega muito mais. Por isso eu não sei se é mais caro, O mas ele tem custo-benefício é muito maior. Ô, Joaquim, mas se ele você tem um pensar, custo maior, sim. se a gente pensar assim, né, cara, que você evita de ter um dente ali cariado, né, que uma simples cárie que você tem por causa de um aparelho que você não consegue higienizar corretamente, né, que Já pagou a diferença. já valeu, porque Se houver alguma diferença, um dente lesionado, então você carrega ele para a vida inteira, né? inteira. Não é nem o você pagar pela restauração, pelo Não tratamento, é. é você Você carregar essa lesionou um lesão, dente né? íntegro, um dente rígido, você nunca mais vai ter aquele dente como ele era. São muitos naturalmente. recursos a mais que ele consegue entregar, né? É igual eu falo, comparar eu ter um Fusquinha ou eu ter um, sei lá, um Mercedes. Uhum. Eu gosto muito de fazer essas analogias para os pacientes entenderem, né? Não que ambos não vão te levar do ponto A ao ponto B. Ambos vão, mas com o mesmo conforto, com o mesmo status, com a mesma segurança, né? Eu vou chegar lá cheirando gasolina ou não, eu vou chegar lá, né, fresquinho ou não, Suado ou não, né? suado ou não, né? Então, assim, tem um monte de confortos e... Chegar assim, labirintite, né? Isso é balança, hein? Você vibra tanto que... Então, e aí é parecido com isso, né? A gente Uhum. pensar, lógico que o custo é diferente, mas o valor também muda, né? Uhum. Então, investimento sim, é maior, sim. Precisa usar 24 horas? Não 24 horas, mas 20 horas. 20 horas. 22 horas, sim, todo dia. Então precisa dormir. Então, Acho que a parte de dormir é a parte mais fácil, né? Porque Não tem é só que fazer colocar nada. e deitar, né? E ele é confortável, né? Pequenininho, não tem... Adulto não pode usar. Esse aí a gente já falou, né? Não Então, existe não existe limite de idade. adulto, idoso. Ele é mais lento? Não, ele é mais rápido. Ele é mais rápido. mais assertivo. Dá pra comer usando? Eu peço pra tirar. Na maioria das vezes, alimentos quentes, principalmente, como ele é de plástico, ele pode sofrer deformação e pegar pigmentos também dos alimentos. Mas existem casos, por exemplo, a pessoa tem algum dentinho faltando. E a gente coloca um dente simulado ali, né? Disfarçando ali um provisorinho. E aí a pessoa não vai querer tirar o dentinho para comer. Uhum. Então tudo bem, esses são casos de exceção. Mas tem como a gente pede para geralmente tirar, porque pode estragar um pouquinho o alinhador. Legal. E qualquer dentista pode fazer? Sabe que eu acho que até pode, mas não é o ideal. A gente tem muito estudo sobre para conseguir chegar no resultado seguro e mais satisfatório. Explica um pouco mais sobre isso. A gente tem a parte de planejamento do Invisalign é a chave, assim, né? E para chegar no resultado final, eu tenho que reconhecer que aquele movimento é factível, porque o sistema, ele para muita coisa, ele não entende muito dinâmica de algumas coisas, de como que vai acontecer. Eu, como profissional, eu tô olhando tônus muscular, posição de língua, hábitos da pessoa, profissão da pessoa. Tem gente que às vezes fica lá colocando algum objeto na boca. Então, assim, tudo isso a gente consegue, às vezes, focar e individualizar também, né? O principal é isso, a gente reconhecer cada indivíduo e saber o que ele precisa mudar, às vezes, naquele caso, né? Eu acho que tem que ter o conhecimento do ortodontista, porque para chegar mais rápido e com mais eficiência e Uma segurança, né, Joaquim? Sim. Tem que ter conhecimento, né? Porque a gente está movimentando tudo. Porque se a gente for olhar que é uma ferramenta, né?
de trabalho, que para você trazer resultado rápido para o paciente, Uhum. rápido não, né, mas de uma forma mais confortável e num certo tempo mais reduzido, é igual pilotar o carro, né? Então. Quem que tá pilotando esse carro? É, Né? Esse Uhum. motorista, ele conhece o caminho, É. ele sabe a sinalização, sabe ler as sinalizações, né? Porque assim, Sim. igual você falou, você precisa saber se aquele movimento é factível ou não. Para eu saber isso, eu preciso do conhecimento de um Então, ortodontista, né? Para saber ser prudente e ter previsibilidade, tem conhecimento que não tem como, a gente precisa estudar para saber reconhecer isso, É. né? Uhum. Não é tem isso aí. jeito. Teve algum caso que o paciente chegou para fazer a avaliação, você falou assim, isso aqui não vai dar certo. Mas o paciente insistiu, você fez e ficou ótimo. Eu acho que não. Mas tem casos que realmente, assim, a gente imagina que vai ter certa limitação e a gente consegue alcançar aquilo que o paciente estava querendo. Isso a gente acontece. Teve algum específico assim que marcou? Ai, tem sim. Quando o paciente foi bem colaborador e a gente conseguiu um caso que eu achava que era cirúrgico. E não, mas não quero fazer cirurgia, tanto por causa de valores, que cirurgia é algo mais caro também, quanto por medo de passar por todo aquele processo da cirurgia. E aí os pais me insistiram em fazer o tratamento ali orto e a gente conseguiu, lógico, paciente extremamente disciplinado, mas eu consegui o resultado que ficou muito legal. Ficou muito como a gente queria, né? Então, é um caso que realmente supera um pouquinho a expectativa. Mas como tem essa simulação antes, a previsibilidade é muito legal já. A gente já consegue saber mais ou menos como que vai ficar, né, Joaquim? Então, é difícil a gente se surpreender muito, mas às vezes o resultado consegue ser um pouquinho melhor do que a gente esperava até. Legal. E falando um pouco então sobre o futuro da odontologia. A gente já está vivendo o que há muitos anos a gente falava, que lá na frente vai ser tudo digital, vai ser isso ou aquilo, né? Mas assim, a gente sabe que isso não é nem uma sombra do que há de vir, né? Com inteligência artificial, com o desenvolvimento dos softwares, esse banco de dados imenso que o Invisalign tem, mais de 20 milhões de casos feitos. O que essa inteligência artificial é capaz de entregar um repertório desse? Muita coisa, né? Olhando um pouco para o futuro da odontologia, como que vocês enxergam, não só no tratamento ortodôntico, mas o papel da inteligência artificial dentro da profissão? A inteligência artificial como fala, é um parceiro muito legal, né? A gente consegue otimizar muita coisa por às vezes a gente não saber que alguns recursos existem, algumas situações podem ser resolvidas de outras formas que a gente está acostumado. A IA tem sido muito. Eu acho que ela pode colaborar até em diagnóstico, em planejamento, né? Você perceber coisas que você às vezes a sua mente não consegue chegar naquilo, né? Então ela vai ajudar, ela vem a, né, colaborar muito nesse sentido de você ser mais assertivo, assim, você não ir por um caminho que às vezes vai estar meio desviando, né, do foco. A gente só se preocupa nas próximas gerações em não se acomodar e achar que a IA tem que resolver tudo. Porque a gente tem que ter senso crítico, né? Que a IA não tem, né? Não tem. E a gente precisa saber como que a dinâmica das coisas, né? Ainda mais quando a gente trata de saúde, a gente tem o que a gente acabou de falar sobre a parte de individualização. Cada caso é um caso. Então a gente tem que saber como que as coisas funcionam e reconhecer, inclusive, desde a história da pessoa. É isso que eu tô falando, saber qual é a profissão da pessoa, quais são os hábitos, como que funciona Essa a individualidade vida não da vai, pessoa. a E isso a inteligência IA não nunca vai conseguir consegue. alcançar. Então a gente precisa ter essa noção, né? Reconhecer como que a criança vem para mim, como que ela tá falando, saber que não é só a parte de ortodontia, tem que ir para fono também. Tem muita coisa que ainda a IA nunca vai conseguir chegar. Bom,
Não sei, né? A gente Eu também. imagino, né? A gente É, imagina. eu criança não imaginava que algum dia eu ia perguntar pra IA, olha, eu tô querendo ir pra não sei na onde, como que eu faço? E ela falando, ó, você vai fazer assim, assim, assado. É muito legal, né? Nossa, pode falar. Você tem hoje, que nem nós temos o sistema nosso, né? Que tem o IA lá. E você, puxa, como que tá isso aqui, né? Como que eu resolvo isso aqui? Você digita lá e pergunta, né? E ele dá umas ideias pra gente, né? Até questões sobre gestão, É. né? Que é um negócio muito legal, Eu estratégias. acredito que, assim, por exemplo, a questão sobre gestão, eu acho que é uma das questões mais simples. Uhum. Porque, assim, gestão é gestão e é aquilo. Né? Eu tenho o que tem que ser feito e tem aquilo que você acha que tem que ser feito ou aquilo que você sabe que tem que ser feito e não faz. Uhum. Mas a gestão, eu acredito que, assim, falando de gestão, falando de empresa, gestão é gestão independente da empresa, independente do ramo de atividade. A única coisa que muda é o produto. Né? O produto ou o serviço. Mas gestão é gestão. Então, eu acho que para essas áreas mais... que são commodities, né? Esse conhecimento que é um conhecimento que qualquer pessoa poderia ter, a IA vai realmente ocupar esse espaço. Sim. Né, para coisas que você não precisa ficar pensando, né? Uhum. Agora, individualidades, personalizações, coisas, por exemplo, a gente estava comentando aqui em off, né, de uma peculiaridade que a paciente quer no dente que ela faça, né? Ela quer fazer um dente diferente do material que é o normal. Como que você vai jogar isso para IA fazer? Não tem como, né? Então, essas peculiaridades, essas particularidades, né? Eu acho que pode ser que chegue, né? Que a gente não sabe, mas eu acho que vai ser bem difícil, né? Não, tem que ter um toquezinho de personalidade ali, né? Sempre tem que ter, né? Um toque humano, né? ali. Exatamente. Até ela não existiria se não fosse a gente, né? Então. É verdade. Não, eu vejo assim, eu tenho visto que legal que é a capacidade do ser humano, né, Joaquim? A gente realmente, assim, um animal, uma planta, um objeto, tudo isso é refém de tudo que está ao redor dele. Mas o ser humano, através de inteligência que a gente tem, a gente pode transformar tudo, né? O destino, o que a gente quer, o meio, né? A gente pode fazer diferença em uma vidinha ou numa situação, ou desde coisas pequenas a coisas muito grandes. Essa capacidade humana é um negócio muito... Tomando decisões e atitudes que a inteligência artificial iria fazer muitos cálculos, né? Pensa assim, ó. Vamos pensar ao contrário hoje, Dr. Nilson, falando de IA, né? Sim. O Dr. Nilson está aqui no Brasil e fala, cara, sou japonês, talvez eu tenha uma vida mais fácil lá no Japão, vou ir pra lá. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Pesquisar. Exatamente. Vou pesquisar para onde que eu vou, será que lá vai ser melhor mesmo, quais são as tendências do local, o que eu posso fazer para chegar numa decisão e falar, vou, não vou, ou, né, para tomar a decisão. Isso a gente consegue através das informações que estão aí dispersas, né, que a gente faz o conjunto dessas informações para tomar uma decisão. Agora, vamos voltar lá na época do seu pai. A tomada de decisão foi totalmente na confiança da criatividade e da intuição dele como ser humano. Exatamente. Né? Então, talvez se tivesse inteligência artificial hoje, a gente não estaria aqui batendo esse papo. Talvez. Não. Na verdade, é pouco provável. Muito pouco provável. Né? Porque ele confiou na criatividade e na intuição dele, né? Hoje a inteligência artificial ia falar para ele, ó, tem muita doença lá, tem malária, né? Na época tem cobra, tem onça. Tem onça. Toma cuidado, Cuidado, né? Legal, muito bom. Com falando um pouco também agora sobre prótese, tá? A gente sabe que a inteligência artificial, ela ajuda muito a gente, a parte digital, né? Mas hoje a gente vê que o dente, né, os tratamentos viraram meio que commodities.
muitos dentistas e muitos técnicos em prótese, muitos laboratórios, conseguem chegar num resultado muito bom sem ter uma bagagem tão grande por conta da inteligência artificial e por conta do digital, por conta dos equipamentos que dá para adquirir e ele vai facilitar a sua vida. Mas a única coisa que não dá para fazer sem repertório é a parte de personalização. Como que vocês veem esse mercado de personalização dentro da odontologia? Ou a personalização, ou a parte do digital? O que vocês acham que pesa mais? É o trabalho ser mais previsível? É o trabalho a gente conseguir enxergar o final dele, como no caso do Invisalign, antes mesmo de iniciar o tratamento? A gente sabe que hoje, dentro da odontologia digital, na parte de prótese, a gente também consegue antecipar muita coisa dentro dos planejamentos digitais. Mas como que vocês enxergam isso? Vocês acham que o mercado vai mais para essa área do digital? Ou vocês acham que é a parte de personalização, aquele toque humano, aquele toque de, por exemplo, poxa, eu vou fazer uma cerâmica estratificada, com aquele coping bem feito, com aquela adaptação, aquela coisa. Como que vocês enxergam essa parte da personalização e da parte da inteligência artificial dentro da odontologia? Eu acho que tem que trabalhar junto, né, Joaquim? As duas partes, né? Mas é evidente que o trabalho humano ali, né? A personalização é fundamental quando você quer algo realmente quase, se não perfeito, quase perfeito, assim, né? Uma estética realmente de alguém que exige muito, né? E que tem gente que, assim, às vezes, eu tenho um dente, beleza, mas há quem exija realmente a cor adequada em cada ponto do dente. Eu acho que tem que ter alguém realmente por trás disso aí personalizando, sabe? Não tem como, né? Mas em quesito assim de mercado, de tendência, para onde vocês acham que a gente está caminhando? Tem ficado cada vez mais com padrõezinhos, né, Joaquim? Mas eu acho que alguma hora as pessoas vão começar a reconhecer que tem um toque de personalidade ali vai fica mais natural. Eu acho que, assim, desde quando a gente estuda muito, a gente reconhece que cada indivíduo precisa ter proporções diferentes, precisa ter para ter harmonia, porque eu tô vendo, assim, nessa era de harmonização facial, né? Nessa coisa de lentes de contato e facetas, tem muita gente que acha que todo mundo... Eu já vi colegas que às vezes todos os pacientes, inclusive ela, tem todo mundo o mesmo sorriso. Nem pra todo mundo combina. Tem personalização, né? Exatamente. Então, assim, não é um sorriso feio, não são dentes feios, mas combina, né? Isso é uma questão de gosto. E aí, alguma hora, eu acho que é tudo questão muito de moda, né? E aí chega uma hora que as pessoas caem em si e começam a ver que, poxa, isso não é muito legal para todo mundo, não me veste bem isso, né? Então, assim, mas facilita. Gera um padrão maior, assim, melhor, mesmo para os profissionais que às vezes não estudam tanto, não têm qualificação, não têm tanta habilidade, eles conseguem entregar algo razoavelmente melhor. Mas quando a pessoa consegue ter essa diferenciação, o mercado acaba conseguindo ter uma amplitude maior, né? As pessoas, apesar de leigas, elas conseguem ver que a entrega é diferente. Todo mundo consegue. Não é? Porque assim, ó... Tem esse crítico. Exatamente. Eu tenho eu como técnico, né? Quando eu vejo dente na minha mão o dia inteiro, todos os dias, né? Eu costumo falar pro pessoal que trabalha aqui e até pros técnicos que trabalham de forma remota com a gente, a gente tem que enxergar o caso e a gente não tem que ver ele. Então... Joaquim, como assim? A pessoa vai fazer um tratamento de faceta, vai fazer lá 10 elementos. Você não quer que apareça? Não quero que apareça. Tem que parecer natural. Tem que estar natural. A pessoa tem que sorrir. Não tem que ficar olhando o dente dela, não tem que ficar olhando se... Nossa, mas tá estranho. Nossa, mas tá muito branco. Nossa, mas que dente quadrado. Nossa, mas que dente redondo. Não, cara. Vamos fazer assim, ó. Ele tem que sumir na boca.
Aham. né? Esse Eu que é o acho. papel, Eu acho. né? É bem É o que eu tô falando, na harmonização tá todo mundo ficando com a mesma cara. Também é outra coisa, né? A gente vê assim. Na Às vezes, harmonização também tem. toda pessoa. Tem gente que a gente bate o olho e essa pessoa com fulano de tal, né? Que a pessoa já tem um padrão de trabalho ali, ela já deixar todo tem mundo. tantas gotas de preenchimento, eu não sei, Não, ml pra ou ficar gotas. com aquela que faz. proporção, com o lábio daquele mesmo jeito, com a maçãzinha do rosto do mesmo jeito, com a angulação de maxilar do mesmo jeito. Exatamente. Eu não sei se isso veste todo legal mundo pra igual. todo mundo, né? Eu sou meio crítica com isso, Joaquim. Eu realmente gosto muito do que Deus entrega. Acho que o que parece que ele fez fica muito mais legal. Particular do meu gosto. Com certeza. Não tem nem o que ver, porque assim, ó, eu falo, esses dias a gente reabilitou um tio da Karina, né? E ele usava prótese removível, uma prótese total, né, removível, na parte superior e no inferior ele tinha quase todos os dentes. Aí a gente fez uma prótese protocolo para ele queria o dente alinhadinho, tudo bonitinho, só que no inferior não era alinhadinho, né? E assim, daí ele já é um paciente, já chegou na terceira idade, aí ele tá faltando uns fios de cabelo, né? Já tá meio calvo e tudo mais. E aí a gente colocou a prótese nele. Colocou a prótese nele, aí a prótese destacou. E antes não tava destacando. Por quê? Porque tava harmônico. Por mais que tinha ruga, tava faltando o cabelo. É o compatível com o resto. Não tinha nada destacando, mas aí agora os dentes estão destacando, porque tá muito alinhadinho. Vai ter que pôr cabelo. Aí agora eu falei pra ele, agora tem que continuar, agora tem que fazer botox, agora tem que pôr cabelo, agora tem que pôr pelo pra ficar harmônico também, tio. Eu também tenho o caso do tio também, né? Que até minha sogra é uma pessoa, assim, muito crítica. Ela tem um bom olhar, assim. E ela chegou me falando assim, teu tio fez algum procedimento ou de harmonização, ou plástico, alguma coisa. Nossa, ele tá tão mais jovem. Vale, eu fiz os dentes dele. Porque realmente ficou... Na verdade, porque daí o que faltava, sabe? Um dente muito pequenininho, muito colorido, cada dente meio, né? Com as restaurações e tudo mais, cada um numa cor, numa transparência diferente, numa porcelana diferente do natural e tal. Quando a gente fez tudo, fica tão delicadinho, tão bonito. Ela ficou assim, nossa, parece que ele tá mais jovem. Eu falei assim, não, só fiz os dentes. Só isso? Aí eu falei assim, olha uma foto antes e depois. Ela falou, nossa, é isso mesmo, ele tá até mais careca e tal, mas... Muda muito, né? Muda muito. Legal. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta mais filosófica agora para vocês. Se vocês fossem proibidos de falar sobre dentes e só pudessem explicar o trabalho de vocês através de uma palavra, que palavra seria essa? Eu proporciono saúde, eu proporciono autoestima, eu sei que eu proporciono sucesso, alegria, né? mastigação confortável, né? O prazer de se alimentar, puxa vida, é um dos poucos prazeres que mesmo a pessoa sendo relativamente pobre ou, sei lá, a gente tem condição de ter um luxo que a gente é acessível, né? A gente poder comer, poder sentir sabores, texturas. Isso é um negócio que a gente pega. Eu sei que a gente entrega. Proporcionar a pessoa se sentir mais segura, né? Ter mais sucesso na vida em todos os campos, né? Seja amoroso, Eu falo que profissional, né? Todos os campos. quando a gente compra um sorriso melhor, a gente está comprando algo que a pessoa carrega para todo lado, né, Joaquim? Eu falo para os pacientes, olha, você aqui, você pode ter investido o que for na tua casa ou no teu carro. Eu não faço a menor ideia do que você tem. Mas teu sorriso, aonde você vai, eu tô vendo. As pessoas estão vendo, né? Então é um negócio que é muito além de só dente, né? É saúde, né, Joaquim? Você se sente segura. A gente precifica, né? Algo que, na verdade, não tem preço. A saúde, né? Sempre falo isso para o paciente. A gente está precificando algo que não tem preço, que é devolver o seu dente, devolver a sua autoestima, devolver a sua saúde, né? Então, não tem preço. Isso é precificado, mas não tem preço.
Exatamente. Eu já vi uma analogia na internet de um dentista falando, né? Sobre essa questão de não ter preço e fazendo um comparativo, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer, eu quero fazer um tratamento estético com faceta. E aí é passado o orçamento lá e ó, vai ficar tanto. A pessoa fala, nossa, mas é muito caro. Mas um tratamento bem feito, a gente sabe que a longevidade dele é de aí, quantos anos? 15 anos pra frente. Um tratamento bem feito, né? Aí o dentista fez um comparativo. Vamos lá, vamos fazer assim. Quantas vezes no mês você faz as unhas? Quantas vezes no mês você tem que ir no cabeleireiro? Você faz a sua maquiagem, você faz e aí foi listando, né? Agora soma tudo isso dentro desses anos, fica mais caro do que o tratamento. Exatamente. O tratamento de faceta, o tratamento estético que a pessoa quer fazer. Então, assim, é o que o Dr. Nilson falou, é precificar o que não tem preço. Tem um valor simbólico ali de que, eu preciso disso para fazer o trabalho, mas... Quem mexe com a área de saúde não recebe salário, não recebe pagamento, recebe um honorário, na verdade, né? Que vem de honor, que antigamente o médico atendia a pessoa, né? Poderia ser, se falasse muito obrigado, né? Mas sempre era dado alguma coisa para esse médico, né? Então, porque ele tratou da saúde da pessoa. E honorário vem de outrora em que as pessoas recebiam uma honra, né? Uma honraria por ter ajudado a pessoa a melhorar a saúde dela ou salvar a vida da pessoa. Em saúde é assim, pelo menos eu penso assim, que como é algo que não se paga, né? Se precifica algo que não tem preço, então você está recebendo um honorário, né? Uma honraria, né? Que legal. É isso mesmo, porque quem trabalha com a área da saúde entrega qualidade de vida. Exatamente. E qualidade de vida não tem como precificar. Não tem Na preço. verdade, não tem. Se precifica, mas na verdade não tem como precificar. Beleza. Se existe um paciente que está escutando a gente, está assistindo nosso podcast, e ele tem medo Ele está com algum medo, alguma trava para iniciar um tratamento odontológico em qualquer área. E ele está com esse impedimento, está com esse medo. O que vocês deixariam de mensagem que você falaria para ele hoje? Medo é coragem, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é você enfrentar tudo apesar do medo. É isso que eu diria para essa pessoa. Então, você está com medo? Vai lá. Né? Toma uma atitude, vai, faz e enfrente esse medo. Porque se você vai atravessar a rua, por exemplo, Joaquim, você tem medo. Por quê? Se você não tivesse medo, você ia ser atropelado, porque eu não tenho medo, então eu vou atravessar de qualquer jeito. Né? Então, lógico, é necessário ter medo. Sim. Mas o medo, quando começa a fazer você te congelar, a te mobilizar, ele começa a ser maléfico a você, né? Te prejudicar. Então a gente tem que saber, né? Isso aí. Aí o medo acaba sendo tirando a oportunidade de mudar, né? Então, assim, eu diria, permita-se saber como que você pode melhorar, né? Vem, faz uma avaliação, conversa com a gente, vê como que é nosso ambiente, nossa equipe, e para sentir se é isso que quer e se a acolhida te ajuda ou não, porque eu acho que a partir do momento que, por mais que às vezes saiba que vai passar por algumas situações de desconforto, se eu sou tratada com carinho, eu sou tratada sabendo que aquilo é necessário e que a pessoa está fazendo o melhor que pode, isso é muito reconforta, né? E ajuda. Então acho que eu só pediria essa oportunidade. Tem que sentir essa experiência, tem que ir lá ter a experiência de um atendimento, né, que leva a pessoa realmente a ver que existe. Assim, né? Tem uma outra odontologia que não
Não é aquela que traumatiza, é aquela que acolhe, aquela que tem empatia, né? A ortodontia acaba dando muito isso, essa oportunidade para mim, né? Eu vejo assim, muitos pacientes que começaram morrendo de medo porque fica vindo com certa frequência, hoje consegue falar assim, nossa, Karina, hoje eu já não fico mais daquele jeito, né? Eu falei assim, não. Você viu? E a partir de quando? Nem sei. A Isso é pessoa muito nem legal, sente, né? né? Porque a pessoa vai dando essa oportunidade pra gente de ser acolhido, de ser tratado com carinho e de sentir que o ambiente não é de tortura fala, proposital ou qualquer coisa assim. A gente, pelo contrário, a gente quer dar o máximo de conforto possível, com o A gente não... maior carinho possível. Perfeito é Deus, né, Joaquim? Mas eu falo Exato. para você que eu acho que a maior parte das pessoas que recebe o nosso atendimento, se ele vem com medo, ele sai de lá, né, sem medo. Porque a gente consegue fazer isso. Consegue tranquilizar a pessoa, Tranquilizar. independente do medo, independente do que ela Exatamente. tá A sentindo. gente tem muito caso de gente que vem por causa da sedação e fica sem a sedação, né? Começa, a gente só desensibiliza, né, pai? Exatamente. E acaba Nem precisando Confiando fazer. nem muito na precisando gente. mais, né? Legal. Muito bom. Karina, você tem quantos filhos? 2. Dois Igual filhos. e Pedro. Eloy e o Pedro. Que idade que eles estão? Então com 3 e 1 ano. 3 e 1 ano. Dr. Nilson tem quantos netos, Dr. Nilson? Eu tenho 3 netos. 3 netos. Duas netas e um neto, né? 2 netas e um neto. Beleza. Vou fazer uma pergunta agora. Não vou falar sobre filho com o Dr. Nilson, porque elas já estão criadas, né? Mas eu vou perguntar para a doutora Karina. Se você pudesse ensinar apenas uma coisa para os seus filhos pro resto da vida, é só essa coisa que você está permitida ensinar. Não pode ensinar mais nada. Qual seria essa coisa que você ensinaria? Eu acho que respeito. Respeito. Respeito a si próprio, respeito ao outro. Eu acho que isso traz harmonia, equilíbrio. E a partir do momento que a gente se respeita, acho que a gente consegue também as pessoas que têm respeito, realmente você conquista, né? Eu vejo assim, a partir do momento que você me respeita, você tem certa admiração por aquilo que eu faço, porque eu te respeito, né? Então acho que respeito é um valor que eu acho que é muito legal. Acho que O Samitiba, né? Que dizia, né, que respeito está do lado do amor, né? Então. Só você ama a pessoa porque respeita. E respeita porque ama, né? É colado ali, né? Amor também é um negócio muito importante, né? Tudo que a gente faz realmente com carinho, com amor, também isso respinga, sem querer, volta pra gente, né? Exato. Mas o respeito, eu achei muito legal você falar sobre respeito, porque é isso que o Dr. Nilson falou. A gente só ama porque respeita, só respeita porque ama. Né? Então, você ensinar o respeito, você vai estar ensinando quase tudo, né? E a partir do momento que eu respeito todo mundo que tá ao meu redor, as pessoas vão me respeitar também. É uma autoridade que eu acabo adquirindo, né? Sim. E o Dr. Nilson, se pudesse ensinar apenas uma coisa para as netas e para o neto, que seria? Eu, por exemplo, eu tenho uma filosofia de vida, é só isso aqui que eu posso passar para eles. Que seria isso? Eu acho que eu só pode falar uma coisa, né? Então eu diria que perseverança. Perseverança. Perseverar. Por que perseverança? A gente tem que a vida é assim, né, Joaquim? A gente tem muitos desafios e a gente tem que teimar, sabe? Tem que insistir. Jesus até hoje tá aí, né? Lutando. A cada missa que você vai na igreja, ele tá ali se sacrificando novamente pela humanidade, né? E nunca desiste. E a gente tem que ter perseverança, tem que perseverar, tem que a vida inteira acreditar, lutar, sabe? Não pode nunca
desistir, tem que sempre estar ali na luta e acreditar que um dia vai acontecer. E acontece. É isso. É isso que eu... Essa perseverança, ela é como uma filosofia de vida mesmo para tudo. Pra tudo. Tem que... Não pode... Qualquer ali empecilho, né? Você desistir. Mas Tem que perseverar é diferente de ter esperança, né, pai? Não é só ficar esperando, né? Não. É perseverar, é fazer algo, persistir, mas fazendo algo, né? E perseverar também é diferente de ser teimoso, né? Também, Né? também, né? É você Criar uma... ter um objetivo e lutar. E criar formas e caminhos para que aquilo se realize, né? exatamente. Porque diferente de, por exemplo, eu quero alguma coisa para a vida, só que eu faço a mesma coisa e fazer igual tem aquela frase, né? Loucura esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Então, assim, essa teimosia que é a diferença da perseverança poxa, eu tô fazendo a mesma coisa hoje, só que eu quero chegar lá. Mas isso aqui não me leva até lá. Não. A perseverança é diferente. Por mais que você sabe que tá longe, você vai trilhando o caminho, fazendo o que precisa ser feito até chegar lá. Eu não fico lá só esperando, né? Você tem um objetivo, você, lógico, às vezes você tem que recuar, ir para outro caminho, né? Mas você tem aquela meta, aquele Você objetivo. sempre fala de ser resiliente também, né, pai? Resiliente. A gente se moldar e vendo conforme precisa. Muito legal. É isso mesmo. E aí, gostaram do papo? Nossa, Muito bom, Joaquim, que legal, viu? Que legal? Que prazer. Legal. Que bom, prazer para nós receber Nem vocês. passei mal. Que bom, viu? Eu já conheço os pacientes, viu? Pois é. Te dei a oportunidade, né, Muito Joaquim? obrigado. Agradece, é uma oportunidade, Joaquim. Eu sempre falo que, né, da Sim. gente esclarecer o que a gente pensa, ajudar as pessoas, né? Sim, com certeza. E passar essa visão de que, poxa, às vezes a pessoa vê lá o consultório do Dr. Nilson, passa lá, poxa, como que eu faço para acessar o Dr. Nilson? Poxa, a gente está aqui falando, né? Como que funciona, como que foi a nossa vida. Muita gente não sabe dessa sua história, Não sabe, né? De como que vocês chegaram até aqui. Eu Então, falo sempre, né, Joaquim, que uma empresa tem um dono. Né? E tem aquela tal de missão, visão, valor. O valor assim, você não consegue copiar. Ninguém consegue copiar uma empresa com relação ao valor. Porque os valores vêm lá de trás da nossa família, da nossa formação. Exatamente. É a nossa personalidade, né? Que a gente transfere para a empresa. É o nosso reflexo, né? É incopiável, assim, né? Se existe essa palavra, não tem como copiar. É aí que realmente a sua empresa é forte, porque ela é única, né? Ninguém consegue copiar esses valores que vêm lá de trás, né? É isso aí. E para finalizar, como que o pessoal que está assistindo a gente encontra vocês nas redes sociais? Pode passar o endereço, @do Instagram. Tem o @canodontologia. Que é mais o perfil empresarial de vocês. Então é isso, para vocês que querem saber mais, querem marcar alguma consulta, uma avaliação. Cão Odontologia, com certeza tem o link na bio para entrar em contato com vocês. Sim. Tem. Isso. Bacana, entra em contato, marca a sua avaliação. O Dr. Nilson, a doutora Karina está aqui para proporcionar o tratamento que vocês desejam fazer. E às vezes você nem sabe que tem que fazer, mas tem que fazer. Sim. Né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e mandar esse vídeo para todos os seus amigos, para todos os seus inimigos também. Mande esse vídeo. Tenho certeza que ele vai gostar. Um abraço. Gente, muito obrigado e até mais. Obrigada. Agradeço. Obrigado. Um abraço.